Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro Negro. Galera, depois desse vexame aí do Flamengo aí, você vai ouvir agora a explicação aqui do Zinho, certo? A melhor explicação que eu já vi até agora sobre o porquê o Flamengo não conseguiu superar o time aí do Michael, né? O Al Hilal na semifinal do Mundial, tá certo? Então, eu considero essa explicação a melhor que eu já vi, cara, tirando aí a arbitragem, jogadores, técnico. O Zinho aqui vai fazer uma explicação do que ele acha, né? Do qual motivo ele acha que o Flamengo perdeu. Por que o Flamengo perdeu aí pro Al Hilal na semifinal do Mundial. E se você gostar do vídeo, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho da notificação para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos ver o Zinho aí, da galera aí do canal da ESPN Brasil, né? Falando aí sobre a eliminação do Flamengo aí do Mundial, tá bom? Bora conferir aí, galera. Aí eu tenho uma pergunta. Foram os jogadores que não entenderam, já que você falou que quer que o Zinho fale do Arrascaeta, eu vou jogar essa pra ele. Foram os jogadores que não entenderam? Ou foi o Vitor Pereira que ainda não olhou e compreendeu o que ele tem na mão? Porque no Corinthians a gente falava, ele demorou pra perceber onde o Renato Augusto renderia mais, com que função extrairia o melhor do Renato Augusto. Tá acontecendo isso nesse Flamengo? Então, agora eu vou para o outro ponto, né? Eu primeiro falei que foi a diretoria. Sim. Agora eu vou para o treinador. Eu acho que tem muito o dedo dele essa derrota. Porque eu, pelo currículo dele, digo que ele é um bom treinador, porque tem títulos. Dos que vieram para o Brasil, ele era o mais capacitado. O trabalho que ele fez no Corinthians, que ele vinha fazendo no Corinthians, em alguns momentos, sem as peças adequadas, ele até conseguiu fazer o Corinthians competir. Mas ele vem para um time, aceita um desafio, para vir para um time que já está montado. Os caras já ganharam tudo no Flamengo. Sim. Esses jogadores ganharam tudo. Aí o treinador não pode chegar... dizendo que ia pintar uma parede de cada vez. Ele não pode chegar num clube que já tem um grupo de jogadores vitoriosos que conquistaram tudo e querer mudar tudo. E já tem padrão de jogo. Num período curto. Num período curto. Se ele permanecer como treinador, ele vai ter aí a temporada para botar as ideias dele. Mas, para mim, o grande treinador é o quê? Adapta o modelo de jogo dele com o que ele tem em mãos. Qual foi o maior erro dele hoje, Zinho? O maior erro dele já é pegar o Arrascaeta e botar para jogar pelo lado esquerdo para acompanhar a lateral. Sim. Ponto. O principal. O Dorival Júnior, e não adianta que eu vou ficar elogiando o Dorival Júnior mesmo. Foi ele que encontrou um jeito de Gabigol jogar com o Pedro, ou não? Sim. Sim, mas peraí, ele conseguiu isso porque o Bruno Henrique machucou. Sim. Mas poderia botar o Everton Cebolinha, poderia botar o Marinho, poderia encontrar uma outra solução. A solução que ele acreditava que dava para jogar Pedro e Gabigol foi recuar o Everton Ribeiro, tirar o Everton Ribeiro de meia, ou pelo lado direito ou mais à frente dos volantes, para vir aqui atrás num losango. Tá difícil entender isso aqui, ó? Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. E eu tenho falado isso, por isso que eu estava conversando com o Fábio Luciano e ele trouxe o ponto do Arrascaeta. Não adianta que o Arrascaeta não é um jogador dotado fisicamente para jogar de lado. E eu estou falando porque eu jogava nessa função. E eu fazia isso. Não estou nem me comparando com o Arrascaeta, que ele é mais jogador que eu. Eu quero dizer o seguinte, na função aqui, e eu jogava nessa função, o cara que joga aqui, ele é jogada pelo lado direito ofensivo do time adversário. Ele é o cara que bate no lateral. Sim. Na subida do lateral. Os dois aqui encaixam. O cara do losango pega um volante. Sim. E era assim que eu jogava. Quando a jogada é oposta para o outro lado, o outro cara aqui, que é o Everton Ribeiro, sai no lateral, fecha esse, fecha o outro. E o Arrascaeta pega um volante. Também. Um dos atacantes, Gabigol ou Pedro, escolhe. Tem que voltar para pegar o outro volante. Só fica um lá na frente. E isso deixa um time... O Dorival fez isso. O Flamengo encaixou, começou a ganhar. E no final, fisicamente, o seu Arrascaeta teve um problema de pubis que debilitou ele. O Felipe Luiz sentiu, inclusive voltou e sentiu de novo na final da Libertadores. Fisicamente, esse time
tem problemas físicos porque os jogadores têm essa característica mais ofensiva. Ainda mais no final de temporada, né? No final de temporada, ele sente. O time baixa um pouco de produção. Foi com o Renato Gaúcho quando perdeu a Libertadores pro Palmeiras. E foi com o Dorival, que mesmo vencendo, caiu um pouco fisicamente. Aí vai e tira o treinador. Né? E chega esse treinador que muda. Ele coloca o Everton Ribeiro mais adiantado. Ele coloca o Everton Ribeiro para cair para a ponta, mas já para marcar numa linha de 4, com o Arrascaeta do outro lado. Tira os 2 meias para jogar aqui no lado sem a bola, com os 2 volantes, 4. Os 2 da frente não voltam para marcar. Fica um time exposto. Ele, em pouco tempo, quis mudar um sistema tático para jogar uma decisão de Mundial contra um time que é a base da seleção da Arábia. E com jogadores como um Cuejá, como um Michel que estava no banco, como o Marega, como o que sofreu os 2 pênaltis, fez o Igalu, o ponto, o Viatti. São jogadores que têm nome no cenário mundial, que os caras vão lá, que tem dinheiro também, contrata. Não é um time, não pegou um time qualquer. Ah, futebol da Arábia. Peraí, mas você não está falando do futebol da Arábia, você está falando da seleção da Arábia com um reforço de jogadores exteriores de fora, que são bons jogadores e que estão treinados, estão ajustados e estão no meio de temporada. Eu senti uma diferença física. Fisicamente está melhor, está mais organizado. Então eu acho que o Vitor Pereira do Marega na bola, contribui pelo seguinte: ele não deu um passinho atrás de recuar e olhar assim, bom, esse time não está bem fisicamente. O preparador físico do Jorge Jesus que voltou ainda não botou o time fisicamente bem. O Campeonato Carioca não é uma base para preparar esse time para o Mundial. Opa, vou dar um passo atrás, ser humilde, de reconhecer como jogava esse time que deu um encaixe. Sim. Agora, eu vou tirar o meu meia, o cérebro do time, para marcar lateral, ele nem marca o lateral e ele nem cria para chegar. Aí todo mundo vai falar, o Arrascaeta tá mal, o Arrascaeta não tá jogando. Sim, ele não tá bem fisicamente, ele não tá rendendo o que pode render e ele tá na posição errada dele. Então eu coloco na conta do treinador, sim, que também tem a opção de botar 2 laterais que saem mais. Por que ele bota os 2 que saem mais pro jogo? Porque ele não tem a velocidade na frente. O Gabigol e o Pedro não são mais velozes. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta não são velozes. Ele precisa de 2 laterais que deem essa velocidade pelo lado. Mas expõe para um time que está mal fisicamente e errando tecnicamente, quando rouba a bola. Quantos contra-ataques teve o time da... Aí toma 7 gols em 2 jogos decisivos. Então, só teve contra-ataque. Vou parar por aí. O segundo ponto foi ele. Aí, quando eu tiver a palavra, vou falar dos jogadores.